Olá, amigos do Sicredi Biraiaras. Espero que todos vocês estejam bem. Confiram agora a previsão para as próximas semanas em todo o Brasil e, claro, que com o devido destaque para as áreas do Sicredi Biraiaras no Rio Grande do Sul e também no Triângulo Mineiro. Antes da previsão, vamos falar rapidamente da presença de umidade. O mês de fevereiro foi marcado pelo bloqueio atmosférico, com ausência de chuva, com muito calor. O início de março foi assim também, mas nas últimas semanas a chuva voltou a se espalhar pelo centro e sul do Brasil, mas ainda não é o suficiente para recuperar o histórico do mês de março. E nem tem previsão de chuva para isso, porque em março o volume normalmente já não é tão significativo. De qualquer forma, é uma umidade muito bem-vinda e que vai favorecer as lavouras de milho, por exemplo, do Triângulo Mineiro. Bom, a umidade do solo deve aumentar nesses próximos dias entre o Sudeste e o Centro-Oeste. No final da semana, aumenta entre a Argentina, Paraguai e região sul do Brasil, com a formação de um novo sistema frontal. Nesses próximos dias, até o fim do mês, a chuva se concentra numa faixa que vai da costa do Sudeste até a região Norte, por causa de uma frente fria, o que acaba contemplando o Triângulo Mineiro. E no final da semana, na virada do mês, tem aí a expectativa para a formação de uma área de baixa pressão, que já deve espalhar algumas instabilidades pela região sul do Brasil. De 1 a 7 de abril, a frente fria associada a este novo sistema avança pelo centro e sul do país, provocando chuva, uma chuva que deve ser acima da média para este período de 1 a 7 do mês de abril, e o modelo de previsão de ontem para hoje até aumentou essa possibilidade de chuva nestas áreas. Agora, a partir de meados de abril em diante, começa a se desenhar um padrão que é bem comum na distribuição da chuva para a época do ano. A chuva começa a se concentrar nos extremos, ela começa a reduzir na porção central do Brasil e se concentrar na faixa norte, faixa leste do Nordeste e nas áreas mais ao sul do país. De 15 a 21 de abril, principalmente no interior do Rio Grande do Sul, o Nordeste do Rio Grande do Sul tem previsão de chuva, mas não como o oeste do estado, que já deve apresentar volumes mais expressivos. Depois de 22 a 28, ainda com essa previsão de chuva, e de 29 do 4 a 5 de maio, ainda com previsão de chuva na região sul. Ou seja, pelo menos uma vez por semana tem previsão de chuva para o sul do país. Em alguns momentos, uma chuva mais abrangente, mais intensa, em outros, um pouco menos, para a região do Sicredi Biraiaras, no Rio Grande do Sul. E enquanto isso, vai reduzindo gradualmente na porção central do Brasil, inclusive no Triângulo Mineiro. O outro destaque desses próximos dias é a temperatura. Nesta semana e na semana que vem, a temperatura fica mais amena no centro do país por conta da chuva. E depois disso vem o frio. Ao que tudo indica, teremos a primeira onda de frio do outono, agora no comecinho do mês de abril. Depois da chuva vai entrar uma área de alta pressão, que deve trazer o ar polar, que vai derrubar as temperaturas, especialmente na região sul do país. Bom, tendência de chuva e temperatura para os próximos dias, começando por Antônio Prado. Uma vez por semana tem previsão de chuva, ela pode ficar um pouquinho mais espaçada ali na segunda quinzena do mês de abril, mas depois ela retorna com intensidade e frequência no mês de maio. Ou seja, a umidade não deve faltar. A temperatura já começa a variar um pouco mais. A gente tem a primeira queda aqui por volta do dia 7 do mês de abril. Ainda não é previsão de geada, mas atenção com o comecinho do mês de maio, que tem uma queda mais pronunciada aqui, que ela pode trazer o risco para a formação de geada. Capão Bonito do Sul também tem 2 episódios de frio aqui com potencial de geada entre final de abril e começo de maio. E uma mudança no padrão de temperatura mínima aqui no comecinho já de abril, por volta do dia 7 de abril, com temperaturas já abaixo dos 10 graus. Triângulo Mineiro tem chuva para essas 2 semanas, essa de agora e a semana que vem. Até meados de abril dá para contar com umidade. Segunda quinzena a chuva diminui, mas permanece ainda a possibilidade de umidade, pelo menos até meados de maio. E a temperatura noturna já variando cada vez mais, sem o menor risco de geada, muito pelo contrário, apenas beneficiando as lavouras de milho da região. Itapajipe também tem previsão de chuva para esta semana, semana que vem, até meados de abril. Segunda quinzena de abril começa a reduzir a intensidade e a frequência de chuva, mas até meados de maio tem possibilidade de chuva na região de Itapajipe. A temperatura noturna já começa a mudar o seu padrão e variando cada vez mais no decorrer das próximas semanas, o que deve também ajudar a reter um pouco mais de umidade na região. Agora, um breve resumo da quantidade de chuva. A partir do final desta semana, tem um sistema frontal se formando. Isso
isso deve provocar volumes em torno de 40 milímetros em André da Rocha, mais de 70 em Antônio Prado, Muliterno com 55, 50 milímetros em Paraí. Vamos dizer que a gente tem algo em torno de 50 a 60 milímetros de chuva na maior parte desses municípios e a maior parte dessa chuva acontecendo a partir agora do fim de semana. Até lá tem previsão de chuva também, mas a previsão da chuva mais encorpada é especialmente no final da semana. Triângulo Mineiro, com chuva de 60 até quase mais de 70 milímetros para os próximos dias, uma chuva bem distribuída ao longo desta semana e semana que vem também com umidade por conta da presença de uma frente fria, do avanço de uma frente fria pelo centro e sul do Brasil e que deve levar a chuva para estas regiões. A gente pode dividir até em duas partes, em torno de 30 a 35 milímetros para esta semana no Triângulo e 30 a 35 milímetros ao longo da semana que vem. Por hoje é só, tenham todos uma excelente semana e até a próxima!